monte de livro feito por roteiristas muito fodas de Hollywood que sempre dizem a mesma coisa. Quando temos um protagonista, a gente precisa ter uma força oposta que vai fazer o nosso herói questionar tudo que ele sabe. Que esse é o antagonista, né? Ou o famoso inimigo. Mas o Top Gun Maverick, né? Que inclusive tá concorrendo ao Oscar desse ano, não tem nenhum. E mesmo assim ele é bom. Como isso é possível? Top Gun Maverick foi o último filme lançado da série Top Gun e ele é uma sequência direta de um filme Top Gun Ases Indomáveis, de 1986, fantásticos 35 anos depois. Em 1986, Tom Cruise não era tão conhecido e principalmente não era tão influente quanto é hoje. Na verdade, o único papel de Tom Cruise no primeiro filme era simplesmente atuar. Era apenas o 8º papel de Tom Cruise em qualquer filme de longa-metragem. 35 anos depois, muita coisa mudou. Agora Tom Cruise não só atua, como ele também faz as suas próprias acrobacias, né? Ele é meio que o seu próprio dublê. Alguém quebrou um copo aqui atrás? Ele produz os seus filmes e de quebra ainda banca parte do orçamento. Então agora como chefão, a ideia inicial de Tom Cruise em fazer uma sequência de Top Gun era simplesmente fazer cenas do estilo dogfight, né? Que são caças caçando caças. Mas, dessa vez, com caças de verdade, com os atores pilotando os aviões. Assim, não me leva a mal, tá? Eu não culpo Tom Cruise em querer fazer boas cenas de ações por um filme de ação. Mas cenas sozinhas não fazem o filme ser bem sucedido. Mas sim, eles precisam de uma boa história. E como os roteiristas do filme conseguiram fazer isso sem ter um antagonista, que é uma peça tão principal em qualquer história? A cada fase do filme temos uma ou mais forças que vão contra o nosso protagonista, o Maverick. Por exemplo, no começo do filme, né, na cena do Black Hawk, né, a gente tem o oficial que ameaça fechar o programa. E ele só não vai fazer isso se Maverick conseguir chegar a Mark 10 com o seu Black Hawk, né, aquele avião lá. Mark 10 é tipo 10 vezes a velocidade do som. E só aí a gente tem dois conflitos. O primeiro é que ele desobedeceu uma ordem do seu comandante. E se caso esse experimento não der certo, ele vai perder o seu tão querido cargo na marinha. E além de tudo isso, ele está lidando com uma limitação mecânica, né? Talvez o avião ele não consiga chegar a uma velocidade tão alta e o piloto talvez não consiga sobreviver a uma velocidade tão alta. Ao treinar os pilotos também tem várias forças. O Maverick ele tem um conflito com um dos alunos, isso faz com que ele perca o respeito de todos os outros da sua equipe. Algum problema, capitão? Sabe que sim, senhor. Faz com que ele perca o respeito de todos os outros da sua equipe. Além disso, tem a falta de entrosamento da equipe e o próprio treinamento é uma força contrária em si, já que fazer aquela subida muito rápida simplesmente estraga o avião de um jeito irreversível. Então, ou seja, até o treinamento tem que ser quase perfeito para você não ir quebrando um avião a cada vez e a marinha querer simplesmente cortar o programa e fazer os pilotos se arriscarem e aumentar drasticamente as chances de perder algum piloto na missão. Não, e ainda tem um monte de outras coisas, por exemplo, na batalha final tem a questão do tempo, o tempo é o inimigo, aí depois tem as balas são um personagem, cara, que estão contra o nosso herói. A não vantagem tecnológica que eles ficam batendo nessa tecla o tempo inteiro, que os pilotos vão ser substituídos pelas máquinas. Caramba, o que foi aquilo? Enfim, esse tipo de diversos micro-antagonistas aconteceu até na produção do filme, se liga. Tudo bem você querer que o ator pilote o avião, mas acredite ou não, essa não é a parte mais difícil. Vocês sabem que eu adoro cinematografia, né, direção de fotografia. Uma das partes mais difíceis que eu consegui ver foi extremamente difícil eles colocarem 4 câmeras de cinema IMAX, que geralmente câmeras IMAX são enormes, dentro de um cockpit de um avião militar, tá ligado? E como é que eles fizeram isso? Eles, em parceria com a Sony, usaram 4 câmeras Sony Venice com um sistema chamado Rialto. Esse sistema faz com que o sensor consiga se desacoplar da câmera, então eles colocavam só o sensor e a lente no cockpit, e a câmera ficava mais embaixo lá. Então conseguiam ter ângulos com qualidade extrema em lugares extremamente apertados. Inclusive essa câmera foi usada também no equipamento, né, no sistema, para poder gravar em 3D no Avatar 2. Enfim, voltando para a história, né? Então todas essas forças não poderiam ser por si só um antagonista. Não seria só um obstáculo que o nosso herói tem que passar por cima. Então essas forças acabaram sendo personificadas em personagens presentes a cada fase. Então o Ed Harris, na primeira fase lá do Black Hawk, todas aquelas forças estão personificadas nele. O Ciclone, que é aquele segundo que não queria o Maverick dando aula, não queria que ele pilotasse, não queria nem que ele estivesse na marinha. Então, todas as forças daquela fase estão personificadas nele. O Rooster acaba sendo a personificação da culpa do Maverick, achando que o parceiro dele acabou morrendo
por causa dele, e até a Penny. Inclusive, não só existem forças externas ao nosso personagem, também tem os conflitos internos e emocionais com os demais personagens. Praticamente toda a relação humana que ele tem está em conflito. A principal é o Goose, né, o colega que o Maverick perdeu no filme passado, e ele acha que a morte do parceiro é sua culpa, e por isso que ele não consegue mais pilotar com um parceiro a bordo, né, e não dá muito valor à sua própria vida. Então com esse trauma ele faz de tudo pro Rooster, né, o filho do Goose, não entrar na marinha e não virar um piloto de caça. Naturalmente, o Rooster tem raiva de Maverick pela sua carreira atrasada e principalmente por considerar Maverick o culpado da morte de seu pai. Então Maverick tem a necessidade moral de fazer as pazes com o passado. Tipo, ele tem que ver que tanto o Goose quanto o Rooster fizeram a escolha deles, né? Maverick não tem como mudar essas coisas, porque são escolhas feitas para a vida deles. Além disso, Maverick tem que voltar a confiar no seu parceiro de voo, e Rooster tem que perdoar Maverick. Podemos falar também da relação do nosso herói com a Penny. Parece que eles já tinham um relacionamento no passado, mas é algo que nunca foi pra frente por causa justamente da marinha, que o Maverick sempre tinha que ir embora, né, pra ir pra alguma missão. Então, na verdade, ele meio que preferia a marinha do que a sua casa. E quando finalmente as coisas parecem que vão dar certo entre eles, já que o Maverick virou instrutor, é um emprego mais estável, né, que não vai pra nenhum lugar, ele é chamado para uma missão. Inclusive, o chamado é feito por uma daquelas personificações de antagonistas que a gente falou. A necessidade de Maverick é ficar em casa, mas o desejo dele é ir pra missão e continuar na marinha. Isso é chamado necessidade moral. Necessidade moral é algo que muitas vezes o personagem não sabe muito bem o que é, mas nós, o público, conseguimos identificar o que ele precisa fazer para resolver o problema do filme, né? Então essa dinâmica dos personagens faz com que a gente, né, o público, se envolva, porque a gente fica torcendo para que todos os impasses se resolvam. E para você ver como é que o roteiro é bem feito, né? O conflito entre Maverick e Rooster só vai ser resolvido em uma sequência de ação. Então não é só uma cena de ação só para ser da hora. Na verdade, ela tem um propósito na história. Rooster e Maverick no final trabalham juntos como uma equipe, com confiança, né? Não tem mais aqueles receios do passado para poder lutar contra um inimigo em comum e poder voltar para casa. Maverick precisava de alguém no cockpit, inclusive ele pedia isso no começo do filme. Fala comigo, Goose. Fala comigo, Rooster! Cadê ele? E no final ele conseguiu atender essa necessidade. E todo o catalisador, né, o agente que uniu forçadamente Maverick e Rooster, foram os pequenos antagonistas em conjunto, forçando Maverick a dar aula, a aceitar o Rooster em sua classe, a ter seu caça abatido, e entre outras várias coisas que foram ocorrendo pelo filme e que se uniram todas em uma bola de neve que o nosso herói teve que resolver no final. Eu acho que é só isso. Tinha um tempo que você tinha que agradar as pessoas para poder fazer sucesso no YouTube, agora você tem que agradar o algoritmo. Então, por favor, dê um like aí se você gostou do vídeo e se inscreve se você quer ver mais vídeos como esse. Eu acho que é só isso, até mais, falou!